A quarta característica da criatura humana é a consciência. Todos nós temos consciência. Por um largo período, a psicologia teve dificuldade de definir consciência, porque era muito comum, quando se tratava de uma pessoa culta, acadêmica, dizer-se que essa pessoa era portadora de consciência. Na realidade, era portadora de conhecimento. Nós vimos no período nazista as imensas crueldades praticadas pelo conhecimento em detrimento da consciência. O célebre Dr. Mortis realizava experiências do mais baixo nível do terror anticientíficas, porque ele era portador de um transtorno esquizofrênico profundo e não tinha consciência. A consciência é algo transcendental, que não se faz elaborado pelo cérebro. É um amadurecimento do cérebro. Nós temos vários períodos em que essa consciência se nos apresenta no estágio adormecido. A pessoa não tem discernimento, ela logica, mas não age de forma idêntica. Então, coube ao notável pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, uma análise da consciência. Ele escreveu um pequeno livro que é chamado Resposta a Job. Job é o personagem básico da lenda, da mitologia, da Bíblia. Aquele que era rico e Deus reduziu a miséria e depois lhe restituiu os bens. E ao escrever este livro, que ele chama Resposta a Job, ele tem uma frase sobre a consciência. E diz que a consciência é o momento quando o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. Quer dizer, quando nós nos damos conta dos próprios raciocínios, nós vamos agindo dentro do nosso panorama egóico. Primeiro eu. Existem várias frases de natureza proverbial. Mateus, primeiro os meus. E assim por diante. Quando deveria ser primeiro os outros, para depois a mim. Porque a minha paz vai depender muito da paz ambiente, da paz do bem que eu realize, da paz da consciência. Então a consciência foi apresentada. E ao ser apresentada, ela demonstrou uma peculiaridade, porque que todos nós temos consciência. No entanto, cada um de nós reage de maneira diferente. Nós vemos um fato, e cada qual leva o fato à sua emoção. Quando nós vamos narrar o fato, raramente narramos como aconteceu, mas narramos como nós sentimos. É muito curioso. E por isso mesmo, a consciência foi dividida em níveis. O primeiro é o nível de sonho, em que a pessoa está no sono, mas não sonha. É a pessoa empedernida. São as pessoas egoístas, somente pensam em si, em ganharem mais, em terem mais, em disputarem mais. É um estágio da evolução. Digamos que é a fase primária do desenvolvimento da consciência. Nós conhecemos muitas pessoas, todos nós, que lhe contamos uma coisa e ela primeiro se defende. Consciência adormecida. É uma consciência que ainda não se deu conta dos seus conteúdos interiores. Então é chamado consciência de sono sem sonho. O segundo nível é a consciência de sono com sonhos. Porque muitas vezes o indivíduo está nesse nível e tem boas ideias. Chega a reflexões plausíveis de aplicadas.
Há interesses que podem ser úteis. Quantas vezes os religiosos, o católico, ele vai ajudar na quermesse da igreja, ele vai colaborar em benefício da igreja. O evangélico vai divulgar a Bíblia. O testemunha de Jeová vai bater de porta em porta para provar a sua fé. É uma consciência. Mas é ainda uma consciência primária. O espírita aplica passes. Eu conheço pessoas que só recebem passes a vida inteira e nunca têm condição de aplicar passes. Chico Xavier contou-me uma coisa muito interessante. Foi resultado de um amigo que eu tenho e que àquele tempo era muito perturbado. E ele era muito narcisista. Ele se achava fantástico. Ele se achava assim um grande médium. Ele disse: Divaldo, eu só falta receber Deus. Porque o resto todo é fichinha. E eu não sabia se era brincadeira ou se era consciência imbecil. E um dia ele me disse assim: olha, para você ter ideia, eu já apliquei passes em Chico Xavier. Eu digo, ele ultrapassou um pouco. E fui perguntar ao Chico. Estávamos conversando oportunamente, eu perguntei: Chico, você lembra de fulano? Ele disse: ah, sim, como não? É verdade que ele aplicou um passe? Eu disse: é, meu filho. Eu caí do cavalo. Eu digo: Chico, eu deveria estar muito mal para receber um passe desse que é zero. Eu disse: mas como foi, Chico? Foi o seguinte: ele sempre me pedia passes, mas não mudava o caráter. Então não adiantava. Eu atendia-o, ministrava energia e ele adquiria outras. Certo dia, ele me pediu passes e estava péssimo. Mas eu não estava também muito bem. Então eu digo: eu vou mudar essa façanha. Eu disse: olha, fulano, hoje eu não estou nada bem. E hoje você é quem vai me aplicar o passe. Ele disse: eu? Chico disse: sim. Você está ótimo. Ele disse: mas Chico, eu tenho condições? Bem, exatamente não tem. Mas pode adquirir as condições. Ele disse: como? Orando, formando bons propósitos. Ele ficou tão emocionado que orou e ficou ótimo. Então me aplicou o passe. Então eu descobri a técnica da cura dele. Dar-lhe responsabilidade para ele fazer o bem. Porque para ele me aplicar um passe, se ele me dá as suas energias, ele me matava. Então ele seria um médium-sida, porque me havia assassinado. Assim então, ele se estimulou. Bom, na primeira oportunidade que eu o encontrei, eu perguntei: fulano, como é que você está aí? Estou ótimo. Desde o passe do Chico, que eu estou muito bem. Ele: você não gostaria também de me aplicar um passe? Porque está... Ele disse: você aceita? Eu digo: mas meu Deus, o médium do Chico Xavier, claro que eu aceito. Ele disse: não, eu lhe dou amanhã, porque eu tenho que me preparar hoje. E foi um passe excelente. Olha aí a consciência despertando para a responsabilidade. E nesse momento nós atingimos o terceiro nível de consciência. Consciência de si. Então eu noto que eu sou uma máquina. Essa máquina é dirigida pela consciência. É o meu chofer. A Uber é a máquina. E o bom chofer da Uber é o espírito que eu sou. Então Deus me oferece uma máquina, um veículo, que me cabe atender convenientemente. Esta máquina tem 7 funções. E eu deverei atender a essas funções para sair da ignorância, sair da treva. Porque não pode haver nada pior do que a ignorância. Minha mãe era analfabeta. E ela dizia: meu filho, quem é ignorante é como um cego. Ele não sabe, porque ele não vê a verdade. E então, eu aprendi com ela lições formosíssimas, porque ela vivia no estado terceiro, a consciência de si mesmo. E a consciência de si mesmo é identificar as funções da nossa máquina. Por exemplo, nós somos biliosos, nós somos reativos. Se alguém pisa no meu pé, primeiro eu dou um empurrão. O que é que eu faço?
nós temos dois verbos. O verbo agir, que é o verbo da emoção, e reagir, que é o verbo do instinto. Notem que dizemos habitualmente: fulano me disse tal coisa, eu reagi logo. Reagir quer dizer, a fera saiu do controle e atacou o outro. Quando nós dizemos, fulano não foi gentil, mas eu agi muito bem com ele. Calei, prestei atenção e dei oportunidade. É muito fantástico podermos agir. O outro está falando e a gente olhando. E hoje eu vi uma linda frase de Confúcio. É uma frase maravilhosa que diz assim: o tolo é aquele que dá valor ao ignorante, que pensa que o tolo é ignorante. Mas o ignorante do tolo é um sábio, que pôde suportar a intolerância do ignorante. É um pouquinho enrolado, mas a gente faz a cara de bobo e o outro se exibe e a gente assim olhando. Não faz muito, me contaram um xiste muito interessante. Aí seguia um ônibus e ia uma senhora muito modesta. E é um indivíduo falante, exibicionista, de vez em quando dizia uma frase fantástica, e ela batia os dedos. Todos olhavam para aquela senhora, e daí a pouco ele disse outra frase mais notável, e ela bateu os dedos. Na terceira vez, ele, sentindo irritado, perguntou: senhora, toda vez que eu digo uma frase brilhante, a senhora bate castanholas, por quê? Ela disse: não, estou botando aspas, porque a frase não é sua, é de Rui Barbosa. É muito interessante. E me aconteceu algo fantástico. Nós mantínhamos uma reunião em que alguém falava e eu psicografava de público. A reunião começava, eu começava a psicografar e, enquanto isto, alguém enunciava uma conferência. E certo dia foi convidado um orador e ele disse: hoje eu vou falar um tema muito interessante, as provas científicas da imortalidade da alma. Eu achei curioso, porque faz muitos anos eu havia montado esse tema. Eu li uns dados científicos e montei o tema. Fiz os pontos básicos. E achei tão singular que o tema era o mesmo título. Mas foi feita a prece, eu fiz o transe e comecei a psicografar. Mas eu psicografo inconsciente do conteúdo. Mas eu estou a par do que se passa, eu vejo. Eu me desdobro do corpo e vejo o que se passa. E daí a pouco, o orador começou. E me chamou a atenção. Eu digo: interessante, porque é exatamente o que eu falo. E ele foi indo. E no meio da conferência, havia o nome de um autor do Museu de História Natural de New York. E na época, eu não sabia a pronúncia correta do nome dele em inglês. Eu então pronunciei como eu achava que fosse. Era o Dr. Cressy Morrison. E então eu dei a pronúncia que me pareceu e estava errada. Mais tarde, eu perguntei a alguém que falava muito bem inglês e disse: não, Divaldo, trata-se de uma exceção. Cada língua tem suas exceções, me explicou. Ele errou o nome que eu tinha errado. Eu digo: nossa, essa conferência está parecendo memorizada, porque eu falo as 7 razões pelas quais eu creio em Deus. E quando terminou, ele sentou-se, eu terminei a psicografia, que demorou umas 2 horas, eram muitas mensagens, e eu comecei a ler e entregar as mensagens, e encerramos a reunião. Ele então me perguntou assim: você não diz nada do tema? Você gostou da minha palestra? Eu fiquei muito constrangido, porque ele havia repetido minha palestra de memória. Uma memória excelente. Poderia ter imitado alguém melhor do que eu, mas ele preferiu a mim. E então eu disse assim: eu não tive tempo, não me identifiquei. Não, Divaldo, mas aquelas 7 razões do Dr. Cressy, eu digo: olha, a pronúncia que eu dei estava errada. A prosódia
de tal natureza. E eu fiquei surpreso que você cometeu o mesmo erro, porque em 1962 eu proferi essa conferência num congresso em Campinas, e naquele tempo o gravador era muito maior, era um gravador de fita, e eu a tenho gravada. Ele disse, não, mas essa conferência é minha. Eu digo, não vamos discutir a posse, mas você ouviu a conferência que eu proferi, meu filho. E eu acho muito bonito. Agora, só que você poderia ter dito o nome do autor, porque você repetiu sem um erro. Que memória maravilhosa. Ele me diz, você fica ofendido com isso? Eu digo, não, só estou lhe aconselhando, porque muitas pessoas já ouviram, aí está a internet, ainda não havia o YouTube. E alguém pode ouvir dizer, olha, essa conferência foi o Divaldo quem fez. Várias pessoas têm cópias. Consciência de sono. Ele quis iludir a mim, ao dono do peixe, que não era peixe, era tartaruga. Não dava, né? Eu conhecia o peixe. Fui eu, afinal, que fiz a insementação. Daí, é necessário que nós cuidemos das nossas funções. A primeira função da consciência é o intelecto. Nós temos que desenvolver a inteligência. Estamos sempre aprendendo. E esta é uma arte muito bonita. Nós aprendemos com pessoas simples. Eu me recordo de um grande cineasta norte-americano. Ele se tornou célebre exatamente porque era o cineasta do suspense. Ele fez 2 filmes incomuns que ganharam o Oscar e, certo dia, ele foi a Nova York para realizar um filme. E foi filmar numa rua. Conseguiu permissão da prefeitura, foi filmar numa rua. Ele desejava o anoitecer, mas um anoitecer suave. Então, com a equipe, ele preparou tudo e não conseguiu, porque ele foi ao amanhecer, e é muito rápido que amanhecia naquela rua. Ele teve um grande prejuízo. No dia seguinte, ele voltou à rua e se preparou tudo. O varredor da rua perguntou, mas ontem o senhor filmou e não valeu? Ele disse, não, eu necessito de um detalhe, explicou. Então o varredor da rua disse, aqui o senhor não vai conseguir. Eu varro essa rua há 20 anos. E aqui, como os edifícios são baixos, quando começa a amanhecer, é rápido. Porque logo supera a altura dos edifícios e a claridade é muito grande. Se o senhor for da rua 48, ela é estreita e demora muito o amanhecer. Porque se vê a claridade muito suavemente até superar a altura dos edifícios. Era o varredor da rua, diante do homem mais notável da cena de suspense. Que fez ele, transferiu-se para outra rua. E ali ele conseguiu uma das cenas mais incríveis da cinematografia americana, que é a cena do assassinato da personagem. Ele apresenta o anoitecer, ele filmou o amanhecer, e o momento em que ela cai no banheiro, o filme se chama Psicose. E é uma cena clássica, que ele aprendeu com o varredor de rua. Que sabedoria da sua inteligência, que consciência. Nem sempre o indivíduo culto tem discernimento para toda coisa. Ele é culto numa especialidade. Goethe costumava dizer que não é bom saber de tudo um pouquinho. É melhor saber algo bem profundo e ter uma noção das outras coisas. Ele era um cineasta notável, mas não sabia tudo. Então ele recorreu a alguém que sabia aquilo que ele precisava. Daí é um ato de inteligência aprendermos com as pessoas simples. Como eu disse, a minha mãe era analfabeta. E com ela eu aprendi etiqueta. Coisas tão sutis, tão delicadas e tão nobres da pessoa simples e pura do coração. Eu já narrei algures que depois de certo tempo, minha mãe ficou espírita, e claro, eu a doutrinei, botei no jeito. Mas me arrependi tanto
alto, porque eu não podia escorregar. Quando eu dava uma escorregada, ela fazia de... Você é espírita, meu filho. Ele disse, não precisa me lembrar. Não precisa me lembrar. Eu mesmo me lembro. E eu dizia para ela assim, mãe, a senhora é tão inteligente que eu ensino a senhora a ler e escrever em uma semana. Ela sorria e dizia, meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade do Sofrimento. E não quero colocar confusão na minha cabeça. Quer dizer, o que você vai me ensinar vai me confundir. Quando ela desencarnou, eu estava ao lado de Chico Xavier. No dia dos 10 anos, eu voltava de Miami e fui visitar o Chico. Então, eu disse, Divaldo, vamos orar? Eu digo, vamos. Ele sentou-se com a empregada doméstica e eu me sentei com o meu anfitrião e cada um de nós começou a psicografar. Eu psicografei do Dr. Bezerra numa mensagem para ele. E ele psicografou minha mãe numa mensagem para mim. Quando ele disse, Divaldo, a mensagem é de Dona Ana, eu tive um choque, porque eu me lembrei que minha mãe era analfabeta nesta encarnação. Claro que eu sei que noutra ela deve ter sido muito erudita, e foi. Mas o notável é que ela começa assim, meu filho, faz 10 anos hoje que eu desencarnei. 10 anos de saudade, de carinho, saudade de você, meu filho. Você me perguntava, mãe, a senhora é tão inteligente. Se a senhora quiser, em uma semana eu a ensino a ler e escrever. Somente eu e ela sabíamos disso. E eu lhe respondia, meu filho, eu já sou preparada pela Universidade do Sofrimento e não quero colocar confusão na minha cabeça. Era minha mãe, sem dúvida. E a assinatura ela fez em letra de forma, como faria um analfabeto. Eram 38 páginas. Eu tinha nesse tempo 9 irmãos. Nós éramos 13. 4 já haviam desencarnado. E ela diz assim, quero que você abrace Genésio, Otília, Nair, Ildete, José, na ordem de nascimento dos meus irmãos. Eu era o resto, eu fui o último. Eu cheguei, minha mãe já estava na pré-menopausa. Eu cheguei correndo, e entrei correndo, saí correndo, e estou correndo até hoje. Mas notável, porque se eu fosse colocá-los em ordem, eu ia ter dificuldade. Eram 9, mas será que Ioiô não é mais novo do que Ildete? Perfeito. E colocou uma frase que eu demorei 8 meses para descobrir. A data e o acontecimento que ela cita na mensagem. Mas o que eu quero dizer é o quanto eu aprendi com essa mulher analfabeta. No meio da mensagem ela me diz o seguinte, eu vivi na Inglaterra no século XVI. E ao lado do personagem X, que foi um grande escritor inglês, eu cometi algumas arbitrariedades pela cultura. E então me narra nessa mensagem alguns acontecimentos não muito nobres. Diz assim, então, quando eu adquiri a luz do conhecimento do Evangelho de Jesus, antes de voltar à Terra, eu pedi a Deus o analfabetismo, para poder, pelo amor, discernir. É uma tese kardeciana, porque notem que no capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade diz o seguinte, espíritas, amai, é o primeiro mandamento, e instruí-vos logo depois. Então ela que era instruída, necessitava de reabilitar-se. Ela pediu amor, teve 13 filhos, 3 abortos naturais. Então isso já é uma retificação, uma sublimação. E sendo mãe de uma grande família, que era um laboratório, porque 13 feras dentro de casa, era um laboratório um tanto quanto nazista. E ela mantinha a dignidade e nos dominava com o olhar. Ela possuía 2 olhos muito verdes. E nos meus arroubos de emoção, eu dizia, mãe,
são 2 esmeraldas. Mas ela não sabia que era esmeralda. E havia uma senhora de nome Esmeralda. Ela disse assim: meu filho, por que você compara meus olhos com Dona Esmeralda? Porque Dona Esmeralda é verde. Seus olhos verdes parecem uma pedra que os médicos usam de anel. Então ela ria e dizia assim: meu filho, você tem tanta coisa na cabeça. Era a forma. Mas quanta sabedoria. E hoje no além, que ela recuperou aquela capacidade de antanho e somou a esse desenvolvimento ético-moral. Trata-se de uma entidade que eu respeito com profundo carinho. Então eu gostaria de detalhar. Quem ainda tiver reencarnada a mãe, ame-a. Porque é um tesouro. E a gente só valoriza depois que se vai. E quem, por acaso, a mãe já partiu, rememore-a. Se ela foi muito dura, se não mereceu ser mãe, o problema é dela. Mas foi graças a ela que você nasceu. O médico da época disse à minha mãe: aborte seu filho. A senhora está muito fraca, saiu há pouco de um aborto natural. A senhora já está nesse período de transição. Ele vai nascer com defeito. É o 16º parto, a senhora não vai aguentar. Ele vai dar um remédio, a senhora está com 2 meses, não é nada. É menos do que um grão de ervilha. E ela disse assim: doutor, nunca matarei o meu filho, mas a senhora vai morrer e vai deixar os outros órfãos. Eu disse: não, é Deus, porque é Ele que me fez ter todos eles. Então Ele que é o dono. Ele disse: dona Ana, a senhora é uma pessoa simples, mas é muito boa. Eu lhe darei um medicamento e a senhora expulsa e nem nota. Ela disse: ah, doutor, eu prefiro a morte. Era eu que ia ser expulso. Então ela me deu 91 anos de vida. O pouco bom que eu fiz por causa dela. Se ela me tivesse abortado, que mágoa eu teria dela. De me ter negado esta oportunidade sublime de colocar a luz no alqueire, a lâmpada no archote, a luz no velador, que são expressões do Evangelho. E desde que ela morreu, ela me aparece todos os dias, quase todas as noites. Nas minhas noites mais difíceis, que eu tenho dificuldade de dormir, ela às vezes canta velhas baladas do seu tempo e me faz recordar da nossa infância e me diz docemente: meu filho, peça à mãe de Jesus para diminuir sua mágoa, sua dor, sua solidão, suas necessidades. Peça a Nossa Senhora, ela é mãe. Então gostaria de adir este detalhe de amor aos pais. A minha morreu nos meus braços. Meu pai, abraçado comigo. A última palavra foi: meu filho, você me perdoa. Um acontecimento passado, eu digo: pai, o senhor foi tão notável que eu nunca aceitei como motivo de mágoa. O senhor foi o melhor pai do mundo. O senhor fez de mim um cidadão. Eu aprendi com o senhor as melhores lições da minha vida. Então, no além, eles hoje estão em comunidades de atendimento a crianças órfãs. E por essa razão, nós iniciamos a vida espírita com o lar de crianças órfãs. De crianças jogadas na lata do lixo, que eu registrei como filhos biológicos. 3 deles biológicos. Então, o amor aos pais, como diz o Evangelho, mesmo aos pais ingratos, não tem culpa, é a ignorância, é a treva. Então, quando chegar em casa, quem ainda tiver a honra de uma mãe velhota, rabugenta,
adulta com Parkinson olhar e perguntar: você é quem? Mamãe, eu sou fulano, seu filho. Eu não tive filho. É lindo a pessoa com Parkinson. Nós temos vários idosos, alguns já tiveram Parkinson. Então eu achava graça, eu dizia: eu sou Divaldo. Já ouvi falar muito de você. Eu digo: mas nós vivemos juntos. Eu já ouvi falar muito esse nome. Mas quem está falando comigo? Então, desenvolve um sentimento de ternura que nos faz falta. E se a mãezinha já viajou, peça-lhe desculpas. Ou desculpe-a. Porque, com certeza, ela está sofrendo. Porque o nosso modelo é a Mãe Santíssima. A quem Humberto de Campos, numa página extraordinária, chama a Mãe Santíssima da humanidade. Então, o desenvolvimento intelectual é fundamental. Cada vez desenvolver muito mais. A segunda faceta é o desenvolvimento emocional. Todos nós, através do nosso sistema nervoso central, temos um feixe de emoções, exceto quando temos algum distúrbio de natureza neurológica ou psiquiátrica. Então nós devemos desenvolver as emoções educando-as, não deixando que elas extravasem no excesso. Eu tenho amigos que me dizem: eu não sinto nada. Então é um caso anormal e às vezes é um caso patológico. Mas há outros que dizem: eu não posso ouvir uma história que eu choro como se fosse minha. É também um caso patológico. Nós devemos medir as nossas emoções, equilibrá-las para discernir melhor. Então a segunda faceta da nossa consciência é o controle do nosso movimento. Nós somos alguém que tem em nossa coluna vertebral o eixo da vida. E a coluna vertebral é tão perfeita que ao descer do cerebelo, ao fazer uma curva de sustentação, ela traz o fio a prumo da base do cérebro ao reto. Então é uma linha reta com uma ligeira curvatura para sustentar a harmonia dos ossos. E eu sei quanto isto é importante quando a gente tem a felicidade de ter hérnia de disco ou bico de papagaio. Daí é que a gente pode valorizar esse tecido que parece uma geleia entre cada parte da vértebra, e qualquer coisa desarticula esta harmonia de tantos ossos armados de uma maneira que nós ficamos eréctos. Conversando com um grande anatomo-fisiologista de Salvador, ele disse: Divaldo, a postura humana é uma violência, porque o corpo não foi feito para esta lei de gravidade. A nossa postura ainda é animal. A nossa coluna foi feita para a horizontal e não para a vertical. Daí, 99,99% sofreu ou sofrerá de qualquer problema da coluna pela sua imensa harmonia. Então nós devemos controlar as nossas emoções. Faz parte da nossa busca da luz, saindo da treva da ignorância. Então a terceira é a postura. Um dos fatores mais graves para a coluna é hoje a arte de sentar. Porque eu sou do tempo em que as cadeiras eram um ângulo reto. Era de madeira, um ângulo reto. Quase não se sofria de coluna. As camas eram de tábua, com um colchão de capim ou de um vegetal qualquer. E quase ninguém sofria de coluna. Eu me lembro, nós éramos 13, eu me lembro dos 9 com quem eu vivi. Ninguém sofria disso. Porque eu era um herdeiro. No tempo passado, a roupa do mais velho passava para o outro, e como eu era o último, quando a calça chegava para mim, eu não sabia qual era o tecido original.
Porque minha mãe era uma costureira da supermoda. Esses rasgões hoje do jeans que está na moda, ai, minha mãe aqui, ela fazia cada remendo e deixava assim os fiozinhos flutuando, que eu ia matar o empório italiano de calças rasgadinhas com as rasgadas que ela fazia. Era muito interessante que uma vez eu estava com uma calça tão bonita, tinha parte de tecido de xadrez, tinha parte de tecido caque, que eu perguntei, mãe, de que cor foi essa calça nas suas origens? Ela disse, eu me lembro, meu filho, foi do seu irmão mais velho, passou por ele, passou pelo outro, até chegar a mim. Agora imagine, para se eu podia dar aos pobres quando já estava usada. Quando eu tive que dar aos pobres, não era uma calça, era uma colcha de retalhos. Mas então, nós deveremos desenvolver a postura. Certa feita eu estava em São Paulo, da esquina de São João, com uma avenida muito movimentada, e estava aguardando um amigo para me levar a uma palestra na federação. E eu estava inquieto. E aquele tempo era o tempo de exceção do período dos militares. Eu estava com as mãos vazias, e não pode haver nada pior do que estar com as mãos vazias, está mais para quem é meio italiano, fala com as palavras. Eu então, enquanto esperava, coloquei as mãos nos bolsos, e mentalmente eu me achei um malandro carioca, porque o malandro carioca põe a mão nos bolsos, entorta assim a cara, faz o sorriso 74, é um conquistador barato do Morro da Mangueira. Quando eu vi aquele, ai meu Deus, não dá, está feio. Então eu coloquei os braços no sentido vertical. Aí dava a impressão que eu era militar. Meu Deus, eu aí coloquei os braços para trás, e essa é uma postura de castração. Eu digo, Ave Maria. Aí eu botei para frente. Essa é uma estrutura de estar armado contra. Eu estava em Geneva, na casa de uma amiga psicóloga da universidade, ela disse, Divaldo, hoje eu te vou apresentar ao presidente do Instituto de Psicologia de Genebra. E eu logo fiquei com medo, porque psicólogo, psiquiatra, psicanalista, já olham para nós enquadrando, né? Se a gente ri muito, ele faz psiquiatria, código 37. Se a gente ficar calado, código 94. Eu digo, meu Deus, esse homem vai me enquadrar em uns 3 ou 4 itens. E então, o que eu fiz? Eu cruzei os braços. Quando ele chegou, eu disse assim, aqui eu estou agora com cuidado. Ele disse, olha, Divaldo, este é o doutor fulano de tal. Eu disse, pois não. Ele disse, desarme-se. Eu digo, Ave Maria, o homem é louco. Ele disse, mas eu não estou armado, está? Não, mas eu não uso nem fósforo. Você está armado, você está fechado, está na defesa. Psicologicamente era mesmo, ele estava como quem está observando. Quem estiver armado aí contra mim, pode continuar que eu me não incomodo não. Então naquele dia foi tão interessante que eu disse, o que é que eu faço? Aí tinha um poste, eu cheguei e segurei no poste. Olha que postura fantástica. Nesse momento, eu encontrei uma dessas pessoas perturbadoras e que chegou e começou a conversar comigo, não me conhecia. E quando eu não tive mais jeito, a pessoa perguntou, o que está fazendo aqui? Eu disse, que eu sou cego e tenho que atravessar aqui a Avenida São João. E estou esperando uma alma caridosa para me levar. Eu digo, eu vou me ver livre deste homem. E ele disse, é cego, eu digo, das duas vistas. Coitado, ele me pegou e eu fui. Cego. Do outro lado era o Citibank, New York. Ele disse, eu vou levar você em casa. Eu digo, não, aqui eu conheço como a palma da mão. E aí eu me vi livre do cara. E voltei correndo para meu posto até encontrar o amigo. Então nós temos que controlar a postura. E já notaram que nós somos vítimas hoje da moda. Até para caminhar tem moda. No meu tempo de jovem, a moda era caminhar jogando os braços. Pé direito com mão esquerda, como militar. Pé esquerdo, mão direita. Mas agora, com a academia, até os gatos fazem academia. Não é? A pessoa tem postura. O homem faz aquela postura. A mulher, com tanto silicone, ela faz um jogo para trás para aguentar os 2 quilos de silicone. Então mudou a postura. Eu tenho uma amiga tão siliconada que ela assim, olha, Divaldo, eu estou na moda, mas pesa, viu? Então assim, para
pague, minha filha, o preço do peso. Agora, você bem que podia ter sido mais econômica. Também não precisa ganhar para as grandes atrizes, Marilyn Monroe, em Hollywood, não precisa de silicone. Ela já nasceu siliconada, coitada. E assim por diante. Nós temos que procurar um caminhar tranquilo, relaxado, deixar os braços cair, caminhar num certo ritmo que mova toda a nossa ossatura. E a postura de sentar. Essas cadeiras desenhadas são horríveis. As cadeiras de hotel dá vontade de pegar um revólver e atirar no autor. Porque eles fazem aquelas cadeiras lindas, mas ninguém aguenta estar. A gente senta, a perna fica no ar, porque ela é funda. A gente senta na ponta, a cadeira fica inclinada. Não tem jeito. Agora são lindas, mas sente para ver como é que fica. A gente cruza a perna, escorrega. Não cruza a perna, tem que fazer força. Então nós fomos mudando. Mas eu falava das camas e dos colchões. Eu me lembro, quando chegou a minha terra, colchão de mola. Olha, foi um fenômeno. Eu tinha uma colega rica que trabalhava no instituto e ela me disse: Valdo, acabo de comprar um colchão de mola. O meu era de capim. Já tinha passado por tantas pessoas que quando eu deitava e subia a poeira, eu dormia. Era sonífero. Era uma coisa, bastava bater um pouquinho. Aí eu planejei um dia ter um colchão de molas. Até que chegou o momento de comprar o colchão de molas. Mas daí a pouco o colchão de molas já não resolveu, porque quebrava uma mola. Ficava um buraco. A gente deitava na postura. As molas enferrujavam, a gente mudava de postura. Então aí veio um outro tipo de colchão ortopédico. E a gente comprou colchão ortopédico. E eu fui divulgar a doutrina espírita na cidade de São Petersburgo, na Flórida. E quando eu cheguei, fui apresentado ao casal americano que ia me hospedar. Um casal jovem. E eu nunca me esquecerei do que me disse a minha anfitriã: Mr. Franco, o senhor vai dormir hoje num lugar fantástico. Vai ser a noite mais linda da sua vida. A noite que o senhor vai dormir melhor. E eu digo assim: como é que ela sabe das minhas noites, né? Para calcular. Mas não podia ter ideia do que seria. Quando eu voltei da conferência que me levou à suíte, lá estava, de experimente o colchão. Eu experimentei, escorreguei um pouquinho. Eu digo: mas que fantástico. Colchão d'água. Eu digo: nossa, como será dormir no colchão d'água? Eu não tinha nenhuma ferida de queimadura. Mas era a última moda na Flórida. Então eu troquei de roupa rápido, vesti o pijama, me preparei e me deitei. Ai, colchão d'água. Aí ele dava uma escorregadinha, eu respirava, ele também. Olha, eu estava sempre na ponta, quase vai. Aí eu via para o centro. A água corria. Então, eu fiz assim, asa delta, para poder me equilibrar. Fiquei metade da noite no equilíbrio. Vocês não vão acreditar. Eu tirei o lençol, coloquei no chão e me deitei no colchão de mármore mesmo. No dia seguinte, eu assim meio pálida. Ah, dormiu bem a sua noite no colchão de água? Foi a pior noite da minha vida. Mas eu não ia dizer a ela. Quando ela disse, hoje à noite, eu digo, não. Eu vou a um motel. Motel nos Estados Unidos não tem a conotação nossa. Eu irei ao hotel. Não, vai. Eu digo, não. Porque eu tenho dormir muito incômodo, eu posso cair da cama, vai ser um escândalo. Olha aí. Então nós ficamos com o corpo todo desconjuntado. Eu estava certo dia visitando um amigo que ficou rico. Porque no Brasil ele era pobre, mas pobre aqui no Brasil, de repente fica rico. E ele ficou riquíssimo. Ficou riquíssimo, comprou uma casa fantástica e me convidou para ir à sua casa para jantar. Era um jantar horrível, porque tinha mordomo. E tinha um homem lá me arranhando o violino o tempo todo, que não dava nem para mastigar. Mas com toda a ética, com toda a técnica. Quando eu não aguentei mais, eu disse assim, não dava para andar parar o violino. Imagina que o homem estava tocando uma coisa que não ajustava ao ritmo da boca.
A boca ia no ritmo, o veneno no outro. Bem, consegui sobreviver. Aí meu amigo disse, agora passemos à sala do café. Para tomar café tinha que ir em outra sala. Passemos à sala dos digestivos. Eu digo, meu Deus, tem que tomar sal de fruta hino? Então fui para a sala do digestivo. Na sala do digestivo me aconteceu uma tragédia. Porque tinha uma cadeira do papai. Foi naquele tempo que se comprava tudo em Miami, lembra? Isso eu comprei em Miami. Hoje os americanos compram tudo na rua 25 de março de São Paulo. Então, ele disse, essa cadeira eu trouxe de Miami Beach. Sente, Divaldo. Eu cometi o pecado mortal de sentar. Quando eu me sentei, a cadeira desceu e os joelhos foram subindo. E eu fiquei mais ou menos assim. Os braços me cercaram. E aí eu fiquei meio prisioneiro. E daí a pouco começou a dar massagem no pulmão, no outro, e eu sinto cócega. Então eu tentava levantar e afundava mais. E eu digo, meu Deus, que cadeira amaldiçoada. E o meu amigo me olhava, tá gostando? Bom, mas aí vem o garçom com o café. Eu adoro café. Então ele vem, eu acho que ele não gostou de mim, e ao invés de chegar, ele ficou mais ou menos distante, meu braço não alcançava, porque ele estava preso. Eu tentei uma vez, tentei duas, tentei três, não, muito obrigado, eu não tenho hábito. Aí o garçom saiu. Quando eu não aguentei mais, eu disse ao meu amigo, salve-me deste conforto. Ele me puxou, e a cadeira lutou, me arrancou. Eu olhei para a cadeira e falei em latim, vade retro Satanás. Mas era um pecado capital. Foi algo terrível. Mas a quarta função da máquina é a função de memória. Nós costumamos dizer, minha memória está fraca. Exercite. A memória foi feita para ser exercitada. Procure e guarda. Eu não guardo o nome, porque não presta atenção. Nós, latino-americanos e brasileiros, temos vergonha de dizer o nome. Não sei se já notaram. Muito prazer. E não diz o nome. A gente fica com prazer sem saber o nome. Daí a 40 anos, você pergunta, lembra de mim? E meu nome? Eu digo, não falou. Ou quando diz assim, meu nome é... Como? É horrível. Agora, o inglês, o americano, meu nome é fulano. Meu nome é fulano. A gente não esquece nunca mais. Então eu tenho uns amigos espanhóis que falam bem complicado daqueles dialetos, e eu pergunto o nome para botar no livro. Meus irmãos, eu não consigo entender. Porque eles dizem tão enrolado, dizem em catalão, dizem em outro dialeto. A Espanha tem 9 dialetos. Que é uma coisa horrível. Agora, brasileiro é mais engraçado. Me dá um livro. O senhor quer botar para minha mãe? Pois não. E como é o nome de sua mãe? Minha mãe. Sim. E o nome dela? É para minha mãe. Aí eu digo, e como é o nome de sua mãe? Precisa? Eu digo, você que sabe. Pode botar para minha mãe. Ou então bota assim, querida mamãe, com todo o carinho do seu filho. Aí eu assino Divaldo Franco. Eu digo, meu Deus, eu descobri uma técnica. Agora eu já peço, alguém põe o nome e eu assino. Já não corro mais o perigo de ser filho de Deus e do mundo. Então nós podemos exercitar a memória. A quarta função da máquina é muito interessante, porque ela diz, ou melhor, a quinta função, ela diz respeito à nossa sexualidade. Então nós temos os parâmetros. Temos o hormônio masculino, temos o hormônio feminino, a ânima e o ânimos. Então nós teremos que harmonizar a ânima, que é a nossa morfologia, com a psicologia. O ânimos, também a nossa anatomia, com a nossa morfologia, para ter paz. Notem que sutileza. A sexta função da máquina é a emoção superior. Nós, por exemplo, orarmos e sentirmos.
estarmos em um ambiente, mas estava tão agradável. Pensar num poema, ter a emoção de um reencontro, levar o reencontro. E a sétima função da máquina é a inteligência superior. Desenvolver a mente não apenas para ganhar dinheiro, mas para ter a plenitude do conhecimento. Eu sei que nada sei. É o conceito socrático. Então, na hora que nós controlarmos as 7 funções, nós passaremos para o 4º nível de consciência, consciência cósmica. Então, diríamos como Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Diremos como Francesco, irmão Sol, irmã Lua, irmã Água, irmão Lobo de Gúbio, irmã Morte. Já não somos nós. Nós estaremos integros aí na nova proposta cultural do todo. Eu sou o universo. Não estou no universo. Eu sou o universo. Porque em mim está tudo que existe no universo. E no universo está tudo que existe em mim. Então eu não sou eu sou nós. A minha felicidade é a parcela da sua felicidade. Quem é capaz de ser feliz vendo alguém que chora? Quem é capaz de anelar pelo paraíso, sabendo das dores dilacerantes de um câncer, de determinadas enfermidades que dilaceram o corpo, a alma e a mente. Então nasce em nós o sentido de luz. Já não somos treva, já não somos noite, já não somos vazio existencial. A nossa vida tem um sentido. Amar. Amar um cão está na moda. Pet. Hoje, a maior produção quase é a produção pet de rendas. Já é um amor exagerado, talvez. Em detrimento de um mundo de crianças abandonadas. Em detrimento de um mundo que deve morrer por ano. A fome. 80 milhões de pessoas. 1/3 da população do Brasil deve morrer cada ano à fome. Porque são 800 milhões de miseráveis para morrerem nos próximos 10 anos. É a estatística da FAO, a Organização de Alimentos Mundial, que tem sua sede na Itália. Então é maravilhoso podermos olhar o outro e ver-se no outro. Eu sou você. Então passar por alguém e sorrir. Quem é tão pobre que não tem um sorriso nos lábios? Que não pode parar e perguntar, eu posso ser útil? E nós podemos ser úteis com uma banalidade, uma palavra, um conselho, um sorriso, uma solidariedade. A mim já aconteceram coisas incríveis. Certo dia eu sorri para alguém. Aliás, estou sempre sorrindo, porque Deus me deu uma vida cheia de bênçãos. Então eu acho que sorrir é a melhor maneira de apresentar Deus. E depois de manter a juventude. Não necessita introduzir fio de ouro, nem silicone. Introduz um sorriso. Porque quando nós sorrimos, nós mexemos com 2 nervos. O risóris, que não faz ruga. Quando nós enfesamos, nós movemos 8 nervos. Aí tem pé de galinha, pé de pato, pé de ganso, tudo. Então, um ar leve de sorriso. Para não termos o temperamento bilioso, o temperamento reativo, mas ter o temperamento ativo. Então, olharmos, as pessoas estamos com tantos dramas pessoais. Todos estamos precisando de um amigo. Seja você um amigo. Não espere ter um amigo. Seja você um amigo. A treva
vai diluída com um raio de sol. A treva mais densa não resiste a um vagalume. Na escuridão, o pirilampo derrama uma claridade violácea, prateada. E tudo são luzes. A treva da ignorância está sendo vencida pela luz da verdade. Esta verdade é: eu sou imortal. Eu tenho que avançar na direção da minha imortalidade. Eu tenho que cantar o aleluia dos meus sentimentos. E para tanto, basta não revidar mal por mal. Porque o mal não merece consideração. Não permitir que ninguém tire a minha alegria. Não aceitar a maldade de outrem. Se alguém pegar uma brasa para me jogar, primeiro queima sua mão. E se eu sair do caminho, a brasa passa. Então não aceite o mal dos maus. Porque nós nascemos da luz divina para o encontro do Achote, da divindade, do Cristo de Deus, que a doutrina espírita nos desvela e coloca ao nosso alcance. Aprenda a fazer silêncio interior, para escutar as estrelas e para ouvir a melodia santificante dos seres imortais. E logo nos daremos conta que o Homo sapiens sapiens de hoje já é o Homo virtualis, que nos comunicamos pelo WhatsApp, pelo Face, pelo Instagram e em breve pelo notável computador mental. Foi a mente que fez o computador. Nenhum computador fez a mente. E o computador inteligente foi feito pela mente. Essa mente atribuída ao computador que raciocina em termos exatos, partiu da nossa mente, que é o Deus dentro de nós. Cultivemos esse Deus, respeitando-nos, estabelecendo diretrizes de felicidades. Não espere a felicidade em linha reta. Não existe. A felicidade é uma suave sinuosa, com altos e baixos. Aproveite os momentos superiores e escreva o seu poema de felicidade. Não mais lamentando, chorando, ou exigindo de Deus o que Deus não nos pode dar, porque não sabemos usar. Mas valorizemos tudo que Ele nos deu e não sabemos valorizar. Então digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que padecem na escuridão, que choram na solidão, que se desesperam no abandono da multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que na outra lida, que é a nova vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem
A música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais. A gente ouve uma vez, não esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção. Pela voz que teu nome pronuncia com doce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham. Mãos de ternura, que libertam da amargura. Mãos que seguram mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, mais tarde, noutra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, se é um ninho, um grabato de Douro, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, de companheiro, de alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu creio em ti. Obrigado porque nasci pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, queridos irmãos.